Muito bom dia, ouvintes da Mundial FM. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira. Nós estamos começando aqui na Mundial mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. A nossa conversa informativa sobre temas relevantes em saúde, que fazemos todas as manhãs de sábado para mais de 80 municípios através das ondas aqui da Mundial FM, e também estamos ao vivo já no canal do YouTube da Mundial FM. Lá você pode ver este programa, ver todos os outros programas aqui da rádio e também rever temas relevantes que você tenha achado interessantes de programas anteriores. Você também vai encontrar este programa editado a partir de segunda-feira no canal do YouTube e Spotify do Instituto de Oncologia de Ijuí. Vai lá, Instituto de Oncologia de Ijuí, segue o canal no YouTube, que lá nós temos mais de 80 episódios com temas relevantes em saúde. Sempre trazendo até o nosso público figuras interessantes e profissionais com formação exemplar aqui da nossa região. Hoje eu tenho a honra de receber mais uma vez o Dr. Victor Hugo Schwangberg, que é médico urologista. Ele e o pai, o Dr. Victor Schwangberg, também urologista de muitos anos aqui, de tradição aqui em Ijuí, da clínica Urologia Schwangberg. E o Victor Hugo, ele trouxe para Ijuí e para a região, né, porque se opera em Santo Ângelo, a cirurgia robótica. E nós estamos hoje conversando mais uma vez sobre urologia, sobre inovações, porque a cirurgia robótica passou a integrar o rol da ANS, que é o rol que os planos de saúde passaram a cobrir. Então, é um avanço que chega a uma parcela maior da população, e o Victor vai falar um pouco mais aqui hoje sobre as vantagens da metodologia, suas aplicabilidades também e indicações. Bom dia, Victor. Bom dia, Aníbal. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. No mundo de hoje, onde as informações circulam assim com uma rapidez e muitas vezes não tão verídicas, né, com coisas que não têm tanto sentido, é muito importante ter programas como esse que traz informações com ciência, com honestidade. Então, uma boa informação para os nossos ouvintes hoje. Muito bem, Victor. Só para a gente te reapresentar, para quem não viu o Victor em outros programas aqui com a gente, o Victor, ele é um médico com uma formação bem sólida em urologia, em cirurgia urológica, e que trabalha em conjunto com as equipes ali do Hospital da Unimed e do Instituto de Oncologia de Ijuí, trazendo tecnologia e segurança aí para os pacientes. Fala um pouquinho da tua formação, de quem tu é aí, da tua posição aqui na cidade. Bom, eu sou um ijuense, né, nascido e criado em Ijuí. Eu vivi aqui até os meus 17 anos, quando eu fui estudar, fazer minha formação em medicina, né? Fiz faculdade em Santa Maria, no UFSM, e depois eu fui a Porto Alegre, então fazer as residências de cirurgia geral e cirurgia urológica, né, residência de urologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Depois disso, claro, fiz os cursos, né, que a gente está sempre se capacitando, se atualizando, os cursos de certificação em cirurgia robótica. Em 2021 eu voltei a Ijuí, então na minha cidade natal, depois de 12, 13 anos de formação, para trazer inovações para Ijuí, para trazer cirurgias que ainda não se realizava aqui, e dentre delas foi a cirurgia robótica, né? Eu costumo dizer que a sorte aparece para quem está preparado. E eu tive sorte na minha formação, porque eu fiz residência no Hospital de Clínicas, e o Hospital de Clínicas foi o primeiro hospital do Rio Grande do Sul a ter cirurgia robótica. Então eu tive a oportunidade de, durante a minha formação de residência, já participar de algumas cirurgias robóticas, e depois, vislumbrando esse caminho que era o futuro, e hoje não é mais o futuro, é o presente, eu investi nessa área, e a partir então de 2021 comecei a oferecer essa cirurgia aqui para os pacientes de Ijuí e da região. Nós não temos o robô ainda em Ijuí, mas a minha formação inicial, as primeiras cirurgias, eu até agradeço aqui os pacientes que estão ouvindo, eu indicava a cirurgia aqui em Ijuí, o paciente ia a Porto Alegre, e a gente ficou assim 2 anos fazendo cirurgia em pacientes nossos aqui lá em Porto Alegre, né? Eu tinha uma equipe que me ajudava
a acompanhar o pós-operatório, enfim. Em 2023 foi o primeiro robô do interior do estado que inaugurou em Passo Fundo, então a distância ficou menor e eu comecei então a levar os meus pacientes a operar em Passo Fundo. Lá também agradeço a todos os pacientes que foram até lá, que se dispuseram a isso, e lá que a coisa começou a acontecer de verdade, assim, né? Então, com acesso ao interior, os pacientes com uma proximidade maior ao robô. Passo Fundo não tem aquela questão de ir a Porto Alegre, de ser muito longe, e os pacientes antes tinham medo, né, a complicação da grande cidade, né, uma cidade mais acolhedora. Isso. E aí, em 2024, então em julho de 2024, inaugurou o programa de cirurgia robótica do Hospital da Unimed Missões, que é em Santo Ângelo. E aí facilitou mesmo o acesso, né, aos pacientes pela distância, pela proximidade. Então hoje eu faço cirurgia lá num dia, no outro dia eu vou passar visita, eu acompanho o paciente assim como um todo, né? Então essa mais ou menos foi a minha formação aí, desde 2021, já são vários pacientes operados. E hoje o acesso à cirurgia robótica é muito melhor do que era 5 anos atrás, né? Ainda mais agora que foi aprovado então a cirurgia robótica para câncer de próstata, que entrou no rol dos procedimentos, né? Então amplia-se ainda mais o acesso aos pacientes. Então hoje os pacientes de plano de saúde vão ter também esse acesso facilitado à cirurgia robótica, né? Falando um pouquinho sobre a cirurgia robótica em si, para alguns dos nossos ouvintes se entenderem. Muita gente tem dúvida para compreender sobre a cirurgia robótica, acha que é um robô que opera, né? Como mais ou menos é para explicar o equipamento? Porque, só complementando, Victor, nós tivemos assim um avanço da cirurgia aberta, onde a gente tem que usar os olhos e enxergar a olho nu as estruturas que vocês operam são estruturas extremamente sensíveis, microscópicas, são nervos, pequenos vasos, e estes nervos dão toda a sensibilidade e funcionalidade para a parte urológica e sexual do homem e da mulher também. Né? Um grande avanço foi a cirurgia por vídeo. Isso aí. Você passa a identificar, a visualizar melhor. Agora, o robô, a visualização é um avanço de você olhar algo com um óculos de grau para um microscópio, né? A cirurgia robótica não é uma novidade, né? Ela foi aprovada nos Estados Unidos em 2002, então ela já tem mais de 20 anos de evolução tecnológica. E ela chegou no Brasil a primeira vez em 2008, então São Paulo recebeu o primeiro robô e começou a fazer cirurgias. Qual é a grande diferença? Ela é uma evolução da cirurgia por vídeo. A cirurgia por vídeo mais comum é a cirurgia de retirada da vesícula, onde faz os furinhos e retira lá a vesícula. Essa é a mais que a população mais conhece. Mas o robô vai além, ele é uma evolução dessa cirurgia. Então, a gente tem uma ampliação da imagem de mais ou menos 15 vezes. Então, o que a gente olha a olho nu e a gente sabia que existia, mas a gente não enxerga, a gente passou a enxergar com a cirurgia robótica, né? Então tem uma imagem Full HD, alta definição, 15 vezes ampliada e estática, né? Que é um braço de um robô que segura a câmera. E a gente também tem uma miniaturização dos instrumentos, ou seja, os instrumentos ficaram muito pequenos e muito delicados e eles têm uma amplitude de movimento que simula o nosso punho humano. Então é como se a gente operasse com um punho que tem 1 centímetro com todos os movimentos do punho, né, num espaço que é muito reduzido. Então, o robô, ele não faz nada sozinho. É como você trocar uma lâmpada de 1 milímetro usando as suas mãos. Exatamente. Então, o robô não faz nada sozinho, ele é só uma interface entre o cirurgião e o paciente, e o cirurgião é que controla todos esses movimentos. Então, é a decisão cirúrgica, é a expertise do cirurgião que faz o robô andar, que faz a cirurgia andar, né? Então, através desses pequenos orifícios, através de uns instrumentos pequenos, através de uma imagem que antes a gente não tinha, é que a gente mudou a técnica cirúrgica e hoje a gente faz uma cirurgia diferente da cirurgia aberta. E por isso, mudando a técnica, a gente tem resultados diferentes dos resultados que a gente tinha com a cirurgia aberta, né?
Inclusive trazendo para cirurgias que eram paliativas, tornando cirurgias curativas. Né? Exatamente. Então a gente hoje, por exemplo, que é a cirurgia mais comum, né, da cirurgia robótica urológica, é a cirurgia do câncer de próstata. Então a gente foi descrito uma nova técnica, um novo formato de fazer essa cirurgia. Então a gente consegue ter melhores resultados, e os melhores resultados são em vários aspectos, né? O paciente fica menos tempo internado, ele não transfunde ou transfunde menos, tem menos dor, usa menos tempo a sonda, tem recuperação das suas funções sexuais e da função de continência urinária. Então ela se mostrou já ao longo desses 20 anos, ou mais de 20 anos, que ela é vantajosa frente ao que a gente fazia antes. As indicações, não só para câncer, vocês têm outras indicações também para cirurgia robótica? Ela é uma interface que a gente utiliza para várias cirurgias, né? Uhum. A maior aplicabilidade é o câncer de próstata, mas hoje uma coisa que está muito consolidada no meu dia a dia é fazer cirurgias de nefrectomia, né? Cirurgia de rim, também utilizando o robô. Ela consegue muitas vezes fazer com que a gente retire só o nódulo e preservar o rim saudável, né, sem precisar retirar todo o rim. Então essas seriam as principais cirurgias, as cirurgias que são já do dia a dia. E aí também dá para fazer outras cirurgias. Endometriose é uma área, né, da mulher que é muito vantajosa. Cirurgias pélvicas como um todo. Eu já fiz cirurgia de correção de fístula vésico-vaginal, ou seja, uma comunicação inadvertida entre a bexiga e a vagina, que eu fiz através da via robótica. A gente já fez retirada de bexiga também por tumor. Então hoje dentro da cavidade abdominal pode-se fazer várias cirurgias com o robô, né? A urologia de fato é a especialidade que mais usa, mas hoje ginecologistas usam, cirurgiões oncológicos, cirurgiões digestivos, cirurgiões gerais, né? Então se consegue ter uma aplicabilidade muito grande, né, para todas as cirurgias abdominais e torácicas também, né? Lembrando das cirurgias de rim, né? Os tumores de rim, há pouco tempo tinha que se retirar um rim todo. E esses tumores de rim normalmente são curáveis quando você consegue retirá-lo com a margem e sem ele comprometer a cápsula do rim, ou seja, se ele não foi até a parede mais externa ali do rim, se ele não ultrapassou ou acometeu, a cura é a cirurgia, não vai precisar fazer químio, imunoterapia depois. E o que a gente tem visto agora de grande monta, né, Victor, com as cirurgias robóticas, é o paciente aquele que perdia o rim todo e vocês conseguem operá-lo e retirar o nódulo completamente com margem, preservando a função daquele rim, né? Isso é realmente, quem vê uma cirurgia dessas vê que ela faz muita diferença, né? Porque a gente consegue, a maioria dos casos hoje são diagnósticos incidentais, ou seja, o paciente não tem sintoma nenhum, ele foi fazer um exame de imagem ou por rotina ou por algum outro motivo e detectou um pequeno nódulo renal. Então, na grande maioria das vezes, a gente consegue, fazendo esse diagnóstico inicial, a gente consegue propor uma cirurgia que é uma cirurgia curativa, né, que não vai precisar complementar o tratamento depois, e que a gente ainda consegue retirar só essa lesão, só o nódulo, e preservar esse rim. Porque depois disso o paciente segue em acompanhamento e a gente não sabe o que vai acontecer. Ele pode ter um novo nódulo nesse mesmo rim, ele pode ter um nódulo no rim contralateral, ele pode ter um trauma e perder um rim. Então a gente preservar néfrons, né, preservar a função renal é sempre bom, é sempre vantajoso. Até existem estudos hoje que comprovam que a doença cardiovascular, quando a gente faz uma preservação do rim, é menor. Então o paciente morre menos por doença cardiovascular, né? Então sempre é vantajoso essa estratégia, né? Ainda mais em pacientes jovens, que cada vez mais a gente tem visto esse acometimento. Como é que está na tua experiência clínica? E a gente sempre está trazendo aqui, Victor, sobre como as doenças oncológicas têm atingido cada vez mais pacientes mais jovens. Como é que você tem enxergado isso no teu dia a dia? Eu tenho visto, sim, diagnósticos mais precoces, digamos assim, né? Acho que muito pela realização dos exames preventivos, que hoje a gente detecta situações que viriam a dar sintomas muitos anos depois.
E aí eu falo tanto da minha área, que é câncer de próstata, né? Menos de 2% dos tumores de próstata acontecem com menos de 50 anos, mas eu já tenho aí mais uns 5, 6 pacientes operados com menos de 50 anos. Tumores renais, assim, abaixo dos 40, abaixo dos 50, então isso de fato se deve, eu imagino, à questão dos diagnósticos mais cedos da população fazendo os seus exames preventivos, do acesso à tecnologia com imagens de boa qualidade, né? Eu também vejo alguns tumores. Sou um cara que peço muito exame de colonoscopia, de preventivo para câncer de intestino, e também vejo hoje diagnósticos em pacientes jovens, né? Tu deve ter uma experiência até maior do que eu sobre isso. Então, de uma forma geral, eu sim, na minha prática clínica, eu vejo tumores mais precoces, né? E dentro das causas aí dos tumores urológicos, o tabagismo tem uma influência devastadora, né? Isso aí, o tabagismo é o principal fator de risco dos cânceres de bexiga e do câncer de rim também. Então, a gente vê isso, né, na prática. Uso crônico de anti-inflamatório também é um fator de risco que às vezes a gente não dá bola, né? Então, para tumor de rim, eu vejo bastante pacientes que abusam do anti-inflamatório por causa de artrose, artrite, e aí acabam desenvolvendo nódulos renais. E para a questão da próstata, o principal fator de risco, claro, é a história familiar, mas também sedentarismo, obesidade, estilo de vida que não é saudável, ele é um fator de risco bem importante para tumor de próstata, né? Então, coisas que são possíveis de prevenir, né? A gente consegue parar de fumar, consegue cuidar da saúde em termos de caminhada, atividade física, alimentação. Então, isso tudo influencia na vida e também nos fatores de riscos oncológicos, né? Às vezes um paciente fala assim, mas eu conheci, tive um amigo que praticava esporte, não fumava, não bebia, se alimentava de forma saudável e teve câncer. A gente diz que não exclui ter câncer, mas que bom que ele teve câncer praticando uma vida saudável, porque para o tratamento... A resposta ao tratamento é muito melhor. Vamos lembrar que câncer, gente, é um acúmulo de fatores, ele é multifatorial. Estes fatores todos que nós estamos falando, como vida saudável, uma pessoa que fuma, que não se alimenta adequadamente, que não pratica exercício, que é obeso, que tem uma alimentação pobre em fibras, em vegetais, que come muita carne vermelha, muito alimento industrializado, essa pessoa tem muito mais chance de ter, porque ela causa algumas agressões no seu organismo. Mas nós temos mecanismos de defesa que nos protegem, de certa forma, das novas células de câncer que vão acontecendo. Às vezes, esses mecanismos de defesa falham e existem fatores genéticos também envolvidos que fazem com que uma pessoa que tem um ótimo estilo de vida venha desenvolver um câncer. Mas estas pessoas acabam tendo uma chance de cura muito maior. E hoje um estudo publicado na Nature, agora em março, ele mostra, Victor, que pessoas que praticam exercício físico regularmente, de forma checável, ou seja, que tem um profissional que o acompanha, que tem método, que busca por um resultado, essas pessoas têm 37% a menos de chance de morrer de câncer tendo câncer. E essas pessoas têm quase 40% menos chance do câncer voltar, né? Mesmo que elas iniciem a atividade física regular durante o tratamento oncológico, depois do diagnóstico. Então, gente, é assim, se a pessoa teve o azar de ter câncer, mesmo levando uma vida saudável, as chances dela de curar o câncer e de passar mais íntegra pela jornada de tratamento são infinitamente maiores. Então, a gente tem que fazer o nosso dever de casa sempre. Lembrando, sobre os cânceres urológicos ainda, que você tem um conhecimento aí muito grande, o Victor também é professor aqui da universidade, né? E o câncer de bexiga, então, e vias urinárias ali, ele tem uma incidência. Câncer de bexiga normalmente é doença de fumante. Eu costumo dizer assim para os pacientes que a gente pode caminhar ou atravessar a rua de duas formas. A gente pode atravessar a rua de olhos abertos e a gente pode atravessar a rua de olhos fechados. Ambas a gente tem chance de ser atropelado.
né? Mas a nossa chance de ser atropelado é maior quando a gente atravessa a rua de olhos fechados. Então, cuidar da saúde, cuidar do estilo de vida é a gente estar atravessando a rua de olhos abertos, né? A gente tem chance de ter algum problema, é óbvio, mas de fato os resultados, a jornada, a experiência vai ser diferente quando tu mantém um estilo de vida saudável, né? Não, é isso mesmo. Os nossos ouvintes sempre nos perguntam um pouco sobre a especialidade como um todo, então eu queria que você falasse um pouquinho mais no nosso próximo bloco sobre a urologia em geral, além destes avanços todos que têm chegado, graças a Deus. E é sempre muito bom a gente saber que temos profissionais do mais alto gabarito aqui, trazendo cada vez mais tecnologia. Para a gente foi ótimo o Victor Hugo ter voltado para Ijuí, ter trazido conhecimento, segurança, conhecimento de ponta, tecnologia, alcance para os nossos pacientes aqui de toda a região. Muito bom termos cirurgia robótica aqui numa cidade vizinha, né, numa Unimed co-irmã da nossa Unimed Noroeste aqui de Juí. Quiçá teremos um robô cirurgião aqui, um equipamento robô para cirurgia aqui no nosso bloco cirúrgico. Muito bem, você está ouvindo o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira. Esse é um programa da Mundial FM para toda a região, trazendo sempre temas relevantes sobre saúde, com informações seguras para vocês. Estou recebendo aqui o Dr. Victor Hugo Schomburg, que é cirurgião, que é urologista e que traz cirurgia robótica e inovação. Estamos falando um pouco sobre as aplicações da cirurgia robótica e essa nova disponibilidade aos pacientes com plano de saúde através da sua incorporação aos procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, aí, da ANS. Então, agora os pacientes que têm planos de saúde poderão dispor mais facilmente para cirurgia robótica para doenças oncológicas ainda, né, Victor? A incorporação, por enquanto, é para câncer de próstata. Para câncer de próstata. Especificamente para câncer de próstata. Mas eu imagino que ao longo do tempo vai incorporar outras doenças oncológicas, se não todas, através do robô, né? Câncer de rim deve entrar também, câncer de bexiga, questões ginecológicas. Então, eu acredito que a gente caminha para esse passo, mas atualmente a liberação, a autorização é para câncer de próstata, especificamente para essa doença. A urologia é uma especialidade hoje, dentro das áreas cirúrgicas, provavelmente a mais tecnológica, né, que mais trouxe inovações nos últimos anos. E não só na questão oncológica, né, mas também nas doenças benignas, na litíase, no cálculo renal. Então, hoje a gente consegue fazer muita cirurgia, né, de uma forma minimamente invasiva. Eu me lembro que no outra conversa que a gente teve, eu falei que iríamos ter mais novidades além da cirurgia robótica e teve. Então, hoje uma patologia muito frequente no consultório é a hiperplasia da próstata, que é quando a próstata cresce, aperta o canal e o paciente começa com sintomas urinários, né? Tem dificuldade para urinar e tal. Isso é uma parcela muito grande da população. E hoje existe uma tecnologia, uma cirurgia também utilizando um laser que consegue remover essa parte crescida da próstata através do canal da urina, ou seja, sem fazer uma cirurgia, que antigamente a gente fazia uma cirurgia com corte. Então, o HOLIP, né, que é a enucleação da próstata, ela também é uma nova tecnologia que chegou nos últimos anos e que a gente realiza aqui, então, uma cirurgia que remove a parte crescida da próstata, permitindo que o paciente urine melhor, e também faz uma cirurgia sem fazer nenhum corte, apenas pelo canal da urina, né? Então, hoje na nossa prática clínica, o paciente, assim, eu não lembro a última vez que eu fiz uma cirurgia aberta, né, na urologia. Então, o paciente que tem um tumor de próstata e é um caso cirúrgico, ele vai evoluir para uma cirurgia robótica. O paciente que tem um tumor de rim, tanto de retirada total ou parcial do rim, ele vai evoluir para uma cirurgia ou por vídeo ou por robô. O paciente que tem próstata aumentada, a gente vai fazer uma cirurgia pelo canal. O paciente que tem cálculo renal, que é outra patologia muito frequente, a gente também opera toda a cirurgia endoscópica.
Então, com isso, a gente tem uma experiência de pós-operatório, ou seja, o paciente sofre muito menos do que sofria há anos atrás, né? E a gente hoje consegue acompanhar toda essa tecnologia. Conseguimos oferecer, por exemplo, as cirurgias que se oferecem em São Paulo, nos Estados Unidos, ou em grandes centros. A gente também tem aqui em Ijuí e na região, né? Então, a experiência do pós-operatório, a jornada que o paciente vai passar no pós-operatório, hoje é muito melhor do que era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Né? E tecnologia chegando nas doenças benignas todas, como você falou, da hiperplasia benigna de próstata, também eu vejo as evoluções nos tratamentos dos cálculos renais, os dolorosos cálculos renais. Eu lembro quando os primeiros equipamentos de litotripsia ocupavam uma sala toda, né? Era um equipamento barulhento. Isso aí. Hoje já está ultrapassado a litotripsia também, né? Sim, a litotripsia extracorpórea foi uma máquina que foi desenvolvida lá nos anos 90, naquela época era o que se tinha, né? Mas com a evolução dos equipamentos pequenos, das cirurgias que são pelo canal, do laser que quebra a pedra, ela ficou obsoleta. Hoje em dia, a gente não indica litotripsia para mais ninguém, tanto é que a gente fechou o nosso serviço de litotripsia extracorpórea que a gente tinha. Então, em 2026, não tem mais como indicar litotripsia extracorpórea, né? Com tanto progresso, com tanta tecnologia que a gente tem disponível hoje, né? Se for pegar aí na época que o pai começou a fazer urologia, isso são 30, 35 anos atrás, as cirurgias de cálculo eram feitas cirurgias abertas, né? Então, às vezes o paciente nem tem noção de que era assim. Ele reclama das cirurgias que são endoscópicas, mas ele não tem nem noção de como era no passado. No passado não tão distante, né, Vitor? Exatamente. O paciente antes ficava lá internado no hospital 3, 4 dias com dor na incisão, com vazamento de urina, às vezes pela incisão, e hoje o paciente, 100% dos pacientes que a gente opera de cálculo renal através do canal da urina, eles vão para casa no mesmo dia, eles vão para o hospital, fazem anestesia, a gente opera endoscopicamente e o paciente vai para recuperação e da recuperação vai para casa. Ontem mesmo, isso é o nosso dia a dia, do dia a dia do urologista, ontem a gente fez 4 cirurgias de cálculo renal e todos os pacientes foram embora, então isso é fantástico, né? Isso realmente a experiência de pós-operatório é muito melhor do que era antigamente, né? E como é que funciona a questão do laser? Internamente, externamente, vocês entram com uma... O laser é uma geração de energia, então ele gera uma geração de energia lá que combina em um número de watts, né, que é a potência que a gente ajusta, e basicamente são 2 equipamentos de laser. Um equipamento de laser para quebrar cálculo, ou seja, o cálculo tem uma força de agregação muito grande, então você não consegue quebrar ele com chá, por exemplo, ou com medicamentos. A gente tem que quebrar com alguma energia mecânica. Então, nos cálculos, a gente já vai jogar 8 watts, 10 watts de energia através de uma pequena fibra. E essa vai pelo canal. Que vai por dentro do aparelho, que vai pelo canal. E aí a gente consegue chegar na frente da pedra e quebrar essa pedra, né? E então tirar esses pequenos pedaços, né? Já a cirurgia de próstata com laser, que é a enucleação da próstata, a gente utiliza uma energia muito maior. A gente gera quase 50 watts, é um equipamento diferente, é um outro laser, mas que ela consegue então separar a parte crescida da próstata da cápsula prostática, e isso ela vai fazendo então um controle de sangramento, vai fazendo uma hemostasia e vai divulsionando esse plano. Então também é a cirurgia laser que vai também pelo canal, também com uma fibra, mas agora com uma energia muito maior para conseguir achar o caminho, né, fazer a técnica cirúrgica e desobstruir o canal da urina para casos de hiperplasia, né? Então também é uma outra coisa que hoje a gente utiliza muito no dia a dia, né? As aplicações, a gente fala muito de saúde do homem, né? E às vezes as pessoas têm uma visão de que o urologista é o médico do homem, como o ginecologista é a área da medicina, a ginecologia que trabalha com a mulher. E a aplicação da urologia, claro, óbvio, né? Todo mundo que tem aparelho urinário vai precisar de um urologista para fazer até seus check-ups urinários.
falar um pouquinho sobre as diversas patologias aí que acometem as mulheres. Então, exatamente, o urologista vai tratar o aparelho genital masculino, né, e a questão urinária de ambos os sexos. Então, é muito comum ter mulheres lá no nosso consultório. Começa pelo básico, infecção urinária, que é uma coisa mais comum na mulher, vai para litíase, vai para tumores urológicos, tumor de bexiga, tumor de rim. Outros tumores que acometem outros órgãos e que acabam comprometendo o sistema urológico, né? Geralmente doenças ginecológicas que podem acometer o trato urinário pela proximidade, né? Uma coisa que é muito frequente no consultório, que é a incontinência urinária, que é o escape de urina no envelhecimento da mulher. Então, isso também, tudo isso são coisas que são do dia a dia, né? É a nossa rotina lá, todas as semanas a gente atende todas essas patologias, né? Sabe que é uma queixa muito comum no consultório do clínico em geral, né? Acho que até no nosso de oncologia, sempre nós temos as pacientes mais idosas que queixam a perda de urina. Quais são os avanços ultimamente aí para essas pessoas, para melhorar a qualidade de vida e melhorar ali a sua... As cirurgias do assoalho pélvico, né, de tratamento de continência urinária, né, ou de incontinência urinária, elas têm o avanço que é via vaginal, que são cirurgias que a gente coloca uma tela através da via vaginal, então que não tem tanto avanço assim nos últimos anos, é uma técnica bem consolidada, que é a cirurgia de sling, mas hoje a gente consegue inclusive fazer cirurgia por vídeo ou por robô para pacientes com prolapsos pélvicos. Inclusive eu já tenho alguns casos operados assim. Então pacientes que têm aquela queixa de peso, de bola na vagina, que sente que o útero ou até a cúpula vaginal ela exterioriza, a gente consegue, através da cirurgia robótica, a gente consegue fazer uma técnica que sustenta esses órgãos no assoalho pélvico, né? Então o principal avanço nos últimos anos é a incorporação também da cirurgia por vídeo e da cirurgia robótica no tratamento de prolapsos pélvicos, né? Isso é muito importante, que as pacientes que acabam tendo prolapso pélvico têm idade mais avançada e precisam de uma cirurgia que seja menos invasiva, menos danosa, com uma recuperação melhor, menos arriscada, né? E essa costuma ser uma cirurgia muito gratificante, porque realmente faz bastante diferença na qualidade de vida das pacientes, né? Elas ficam muito satisfeitas e elas ficam muito contentes que não perdem mais urina, que não tem mais aquele prolapso. Então ela costuma ser gratificante também para o cirurgião, né? A gente tem sucessos oncológicos quando a gente trata lá um câncer de próstata, um câncer de bexiga, um câncer de rim, que tem resultados bons, né? Os resultados dos pacientes, na verdade, são os nossos resultados, que a gente fica muito feliz, mas essa é uma questão de resultados de melhora de qualidade de vida, que também são super importantes, né? Tanto no paciente oncológico como não oncológico, né? Então, também nos homens que ficam com uma certa incontinência ao procedimento cirúrgico, vocês têm outras técnicas também, né? A maioria deles se resolve com fisioterapia do assoalho pélvico, né? Hoje a gente tem ótimas profissionais aqui em Juí que nos auxiliam nessa questão de recuperação da continência pós-cirurgia, né? Eu até tenho como uma rotina encaminhar os pacientes para fisioterapia pélvica, porque eles recuperam mais rápido, né? Então, dentro do primeiro ano pós-cirurgia, que é o maior ganho. O homem não está habituado a contrair o assoalho pélvico, né? Muitas vezes ele não sabe contrair o assoalho pélvico. E quando a gente manda para a físio e a físio faz o seu trabalho, ela ensina esse homem a contrair os músculos que provavelmente passou uma vida sem contração. Então é isso que faz a recuperação da continência, né? A próstata, ela exerce um certo grau de resistência à passagem de urina. Então quando a gente remove a próstata por uma patologia, um tumor de próstata, o fluxo da urina vai ficar com menos resistência, vai ficar sobrecarregado o esfíncter e o assoalho pélvico. Então a gente tem que treinar esses músculos para aumentar a sua força e manter a continência. Antes, Victor, a gente conversava aqui nos bastidores antes de começar o programa, até discutindo alguns casos clínicos, e a gente falava sobre um caso de um paciente jovem com indicação com um tumor de bexiga, músculo invasivo. Esse tumor de bexiga o tratamento dos tumores de bexiga, dos cânceres de bexiga, quando são muito iniciais, é o tratamento que faz... a gente fala também que a cistoscopia é um exame preventivo, diagnóstico e
terapêutico, porque quando ele detecta esses tumores muito iniciais, o tratamento é a sua retirada. E às vezes nós complementamos com o tratamento intravesical, que é um tipo de quimioterapia que nós fazemos, e com curas completas. Mas quando esses tumores eles ultrapassam a parte muscular lá da bexiga, esses pacientes até pouco tempo atrás eram condenados a retirar toda a bexiga, né? Hoje, com o avanço da imunoterapia, nós temos um aumento da cura significativo para esses pacientes. E a gente conversava sobre uma forma de preservação, né, da função urinária nesses pacientes através da cirurgia robótica. Hoje a gente consegue realizar, então, cistectomias radicais, que são a retirada total da bexiga, né? Para tumores que precisam disso. A gente, claro que não gosta, a gente sempre tenta preservar o órgão, mas tem alguns casos que isso não é possível, né? Pela questão oncológica. E a gente consegue fazer uma neobexiga. Então, a gente usa um segmento do intestino, constrói um novo reservatório urinário, e aí, a partir disso, o paciente vai conseguir o seu esvaziamento, né, dessa neobexiga sem ostomia, sem ficar com as bolsinhas, né, as temidas bolsinhas. Então, isso, claro, isso é uma indicação, não é de forma rotineira, isso são casos eventuais, até porque o tumor de bexiga que invade o músculo é menos frequente que os outros, né, mas também uma forma de abordar esses pacientes, e a gente tem pacientes incomuns que já foi feito esse tratamento e com um sucesso até muito bom, né? Então, esse paciente que é um paciente jovem, um paciente que vai precisar fazer uma cistectomia, com certeza uma das ideias é uma neobexiga, né? Criar um novo reservatório com o intestino para manter ele sem ostomias e com uma micção assim regular. Claro que não vai ser como era antes, mas quem sabe fazendo um cateterismo ou esvaziando por pressão abdominal. Então, tem outras estratégias que a gente pode usar. Existiam outras técnicas nesta também para construir uma bexiga com carneiro? Não tinha uma história? Hoje até tem 3 casos de transplante de bexiga feito nos Estados Unidos, né? Que é uma novidade. Então, se faz muito estudo sobre isso, né? Usando a cirurgia robótica em pacientes que vão fazer transplante de rim, e esses pacientes precisam de uma nova bexiga e se faz transplante combinado de rim e bexiga. Então já tem 3 casos feitos e 2 com sucesso. Um paciente teve uma rejeição do transplante de bexiga, mas é por causa dessas pessoas que pensam fora do óbvio, que a medicina avança e a gente sempre tem novas... Uma técnica que tem muito que caminhar ainda. Mas isso aí vai... Isso é para o futuro, né? Ainda provavelmente futuro. A gente vai Mas a outra técnica que se colocava uma bexiga artificial, é isso, né? Com tecidos de animais... Existiu isso? Eu até não me recordo disso. Assim, a gente construía antes um conduto urinário com um intestino também, mas aí colocando na pele, né? Não colocando na uretra, na pelve do paciente, né? Então, e nessa reconstrução, nessa técnica feita por cirurgia robótica com o intestino, o intestino tem um movimento, tem uma camada muscular com movimento peristáltico com capacidade de se contrair. Essa neobexiga, ela tem essa capacidade de contração também? Ela não vai ser igual à bexiga natural, né? O músculo detrusor, que é envolvido pela inervação, então ela não é igual antes, mas a gente consegue, por exemplo, esvaziar a bexiga fazendo prensa abdominal, apertando a barriga, né? Ou até fazendo o cateterismo, que é passando uma sondinha. Então, a nova bexiga criada com o intestino não tem essa capacidade de contração. Então, ela vai ter mais uma capacidade de reservatório, né? Ela vai acumular a urina ali para depois ela ser eliminada ou por prensa ou por sonda ou enfim. Mas num paciente jovem não vai ficar com nenhuma marcação na pele, nenhuma bolsinha, nada disso, né? O que melhora muito a qualidade de vida, ou seja, né, são passos que nós estamos dando na medicina aí que cada vez não só melhoram a sobrevida das pessoas, mas melhoram também a sua qualidade de vida pós-tratamento. Hoje muito do que a gente conversa aqui é sobre uma jornada melhor e uma qualidade de vida com as suas funções preservadas.
Por exemplo, a cirurgia robótica, ela, em termos oncológicos, ela não é melhor que a cirurgia aberta, né? Então, ambas conseguem a cura, mas preservando funções e de formas diferentes, né? A jornada do paciente é uma experiência diferente. Então, hoje a gente vem buscando cada vez mais a questão oncológica com qualidade de vida, com manter continência, manter parte sexual, manter uma cavidade, um abdômen sem ostomias. Então, é tudo para melhorar a qualidade de vida que muitos pacientes têm, não têm a sua expectativa de vida mantida, né? Então, eles vivem o quanto iriam viver, né, sem diminuição da expectativa de vida. Muito bem. Conversa ótima que nós estamos tendo aqui com o Dr. Vitor Hugo Schwamber, que é filho do Dr. Victor Schwamber, que é urologista tradicional aqui da cidade de Juí, que tem uma longa carreira, já conhece quase todas as famílias aqui de Juí, praticamente, que passaram ali pela clínica, pelo consultório do teu pai, né? Foi um cara muito inovador também quando chegou em Juí. Quando eu cheguei aqui, foi uma das pessoas que me recebeu muito bem aqui na cidade, e eu tive a honra e a oportunidade de ajudar a te receber de volta para cá também, Vitor Hugo. E é sempre muito bom a gente poder levar esse conhecimento para os nossos pacientes, para saberem que existe acesso à medicina de ponta, à tecnologia, à segurança, a profissionais de gabarito aqui, gente, sem precisar se deslocar para grandes centros e, mais uma vez, Juí, aqui é a nossa região, né? Agora Santo Ângelo com cirurgia robótica, né? Podendo oferecer no hospital da Unimed Missões, né, em Santo Ângelo. E acho que brevemente aqui, né, as conversas devem evoluir para ter um robô aqui também, mas tudo isso trazendo a segurança de um grande centro e o alcance para os nossos pacientes. E muito bom ver um profissional do teu gabarito, que fez toda a tua formação em centros de referência nacional, né, como o Hospital de Clínicas, tendo a oportunidade chega, a oportunidade funciona, né? A sorte funciona para quem está preparado para ela, e você ter agarrado isso e feito logo na chegada do robô aqui no Rio Grande do Sul, né? A inovação está no gene, né? O pai foi um cara que sempre bateu muito na litíase por ser um problema do dia a dia do consultório. Foi ele que vislumbrou o laser para cálculo, as cirurgias endoscópicas. Isso eu estou falando lá em 2010, 2012, 2015. Então, quando isso a gente discutia isso, hoje já está consolidado, que é a melhor alternativa. E depois eu trouxe também o que faltava para a clínica, que era a cirurgia por vídeo, né? A laparoscopia para rim e também a cirurgia robótica, que não é o futuro da urologia e da medicina, ela é o presente, e ela vem sendo feita já de forma consolidada aí em Juí nos últimos 5 anos, né? Então, hoje eu já tenho bastante experiência em cirurgia robótica, bem confortável. Fico feliz que alguns colegas que estão começando nessa técnica me chamam para mim auxiliar, ou eles me acompanham porque eles também querem aprender. E num futuro breve isso vai ser disseminado, vai ter em todas as cidades ou nas grandes centros como é em Juí, vai ter um robô aqui à nossa disposição. A gente ainda não tem isso em Juí, mas a gente consegue se virar, né, ou operando em Passo Fundo, ou operando em Santo Ângelo, em alguns casos em Porto Alegre. Mas isso é que nem a laparoscopia foi, a cirurgia de vesícula foi lá nos anos 90, que se demoravam 8, 10 horas para fazer uma cirurgia de vesícula por vídeo. Hoje se demora 40 minutos. É o robô hoje. O robô hoje, ele vai chegar, ele já chegou, ele já é feito no dia a dia, né? E provavelmente mais gente vai começar a fazer. Então a gente tem que treinar os novos cirurgiões para a técnica robótica. Então eu fico muito feliz de fazer isso. Fico muito contente que também tem resultados muito bons. E hoje se faz uma urologia aqui em Juí de uma qualidade muito boa, comparável com grandes centros do Brasil, né? Muito bem, isso é muito bom ouvir, né? Muito bom ouvir para quem precisa, né? Para quem tem um familiar que precisa, né? Uma pessoa que ama e que vai precisar de um procedimento.
saber que tem segurança para fazer ele com tecnologia, com inovação e com excelentes profissionais. Muito bem, esse foi mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. A gente trazendo hoje o Dr. Vitor Hugo Schwamber, que é urologista e cirurgião robótico, né, que trouxe essa inovação na urologia aqui para Ijuí região. Já 2 anos que você está operando robótica aqui? Não, o robô, eu faço cirurgia então desde lá de 2020, 2021 na minha residência, sim. Né? Então já são 5 anos. Mas aqui na região que você trouxe aqui em Santo Ângelo o programa inaugurou em 2024, então já são 2 anos em Santo Ângelo, mas antes eu operava em Passo Fundo. Operando em Passo Fundo e Porto Alegre. Porto Alegre. Né? Também já fiz casos em Santa Maria, então eu já circulei por vários hospitais, conheço os vários programas. Mas operando o pessoal da região aqui, né? Isso aí. Então trouxe para a região já há 5 anos essa inovação, né? Então é muito bom a gente ter isso por aqui. Foi uma ótima conversa. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira e este é um programa aqui da Mundial FM e que vem através da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Muito bem. Victor, muito obrigado. Aníbal, eu que agradeço o convite e reforço o que eu falei no início. É nosso dever trazer informações de qualidade, então parabéns pelo programa que tu tem aí todos os sábados há 2 anos, né, 3 anos que tu já vem desenvolvendo e levando a comunidade as informações com ciência, com seriedade e verdadeiras. Parabéns. Muito obrigado a você que nos acompanha, que manda mensagem, que nos encontra na rua, que fala que gosta do programa. Tenham todos um ótimo final de semana e continuem com a programação da Mundial FM.